Glória a Deus, aleluia. Boa noite, amada igreja. A paz seja com todos. Que a presença do Senhor esteja aí agora na sua casa, alcançando você, envolvendo você com amor, com alegria do Espírito Santo, envolvendo você com paz, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Senhor, eu oro agora, Pai, no nome de Jesus Cristo, que me seja dada, Senhor, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para que eu possa fazer, Senhor, notório o mistério do Teu Evangelho. Que o Teu Espírito Santo agora, Senhor, fale ao coração de cada pessoa. Que o Teu Espírito Santo agora, Senhor, faça fluir os rios de águas vivas, Senhor, dentro de cada lar, dentro de cada casa, Senhor, dentro de cada família agora, ó Deus, que está acompanhando esta mensagem, que está acompanhando este culto, que está cultuando ao Senhor, ó Deus. Assim eu oro em nome de Jesus. Amados, hoje o Senhor colocou um tema da mensagem que vai nos confrontar um pouco. Mas entenda algo. É uma pergunta que vai trazer clareza para o teu coração. É uma pergunta que vai trazer clareza na tua vida. E o tema da pregação é: por que duvidastes? Por que duvidastes? E nós precisamos olhar atentamente para a graça de Deus. Nós precisamos olhar atentamente para a graça de Deus. Está enroscando aqui, mas vai sair em nome de Jesus. Porque, amados, nós fomos inseridos na graça de Deus. E é da graça que provém tudo o que precisamos. É da graça de Deus que provém tudo o que você precisa, tudo que a sua família precisa, tudo que os teus e as gerações que virão através de você precisam. É da graça de Deus. Esse tempo é o tempo da graça. Nós vivemos no tempo da graça de Deus. Na carta escrita a Tito, está escrito no capítulo 2, versículo 11: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. A graça de Deus é o favor de Deus, o benefício, a vantagem que Deus nos concede. A graça de Deus é a boa vontade de Deus com a humanidade, com os homens. É a boa vontade de Deus comigo, com você. É a boa vontade de Deus para salvar o homem da condenação eterna. Só que algo acontece comigo, algo acontece com você, algo acontece com a nossa geração. Porque nós conhecemos Jesus Cristo, o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Nós cremos em Jesus Cristo. Nós cremos no Evangelho de Jesus Cristo. E nós temos recebido do amor do Senhor na nossa vida. Nós agora precisamos avançar um pouco. Nós precisamos avançar um pouco mais. Algo acontece comigo e com você. Porque geralmente nós paramos aqui, nesse entendimento da graça de Deus. Paramos no entendimento da salvação da nossa alma. Ou seja, estamos salvos. Isso é muito bom. É maravilhoso, glória a Deus. Não vamos mais para o inferno, porque pela graça de Deus estamos salvos. Aleluia. Glória a Deus por isso. A graça de Deus nos salva, nos livra da condenação eterna, porque alcançamos o perdão em Cristo Jesus. Através do sangue de Jesus, somos purificados, justificados, remidos dos pecados. É verdadeiramente grandioso isso, é algo incomparável. Deus, Ele é tão bom e misericordioso por nos conceder a sua graça. Deus, Ele é tão bom, tão misericordioso, que nos concedeu a sua graça. Na carta aos Efésios, capítulo 2, do versículo 4 ao 6, está escrito:
Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pelo fato de Deus ser riquíssimo em misericórdia, o salmista, ele diz no Salmo 106, versículo 1, louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Pelo fato de Deus ser tão rico em misericórdia, uma misericórdia que dura para sempre, uma misericórdia que nunca acaba, pelo fato de Deus ser amor, Deus tem muito amor, e é com esse amor que Ele muito nos ama, que Ele muito ama você, ama a tua casa, ama a tua família, ama o teu cônjuge, os teus filhos. Ele ama as gerações que sairão de você, porque Ele já as conhece. Estávamos, oh, glória a Deus, obrigado, Senhor, pela tua presença. Estávamos mortos em nossos pecados, mas então Deus enviou Jesus para nos vivificar. Estávamos mortos, não tínhamos vida com Deus, o nosso pecado fazia separação entre nós e Deus. Então Deus enviou Jesus para nos dar vida, para fazer com que tornemos a viver novamente, para vivermos espiritualmente, nos ressuscitando da morte espiritual, a qual estávamos condenados a viver eternamente separados de Deus, mortos separados de Deus. Deus nos concede uma nova vida. Dessa forma, foi possível passarmos a estar em Cristo, passarmos a nos assentarmos nas regiões celestiais juntamente com Cristo. Isso é graça, é favor de Deus, é benefício, é a vantagem de Deus concedida para mim, para você, concedida a todos aqueles que creem. Mas a sequência desse texto de Efésios me chama mais atenção para a graça de Deus. A sequência desse texto, dessa palavra que está escrita em Efésios, me chama mais atenção para um aspecto das abundantes riquezas contidas na graça de Deus. Gerações pararam na salvação, no conhecimento da salvação. Gerações inteiras pararam. Mas o Senhor, Ele está trazendo um tempo de despertamento, onde nós vamos conhecer as riquezas, as abundantes riquezas da graça de Deus. Todas as riquezas que o Senhor tem na sua graça para conosco. Efésios 2,7 está escrito: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Para mostrar. Deus tem interesse em mostrar às gerações, inclusive às nossas gerações, as gerações que virão após nós, se Deus permitir. Deus tem interesse em mostrar, Deus quer mostrar as riquezas da sua abundante graça, as riquezas abundantes que há na sua graça. E é a intenção do Espírito de Deus nos despertar para essas riquezas abundantes, para conhecermos essas riquezas abundantes da graça de Deus que estão em Cristo Jesus, porque Jesus já possui elas, Ele já conquistou toda a herança, Ele já pagou o preço por toda a graça, por toda a herança, por todas as bênçãos celestiais que há à nossa disposição. Jesus já pagou o preço, Ele já conquistou, alcançou tudo isso. E Deus já nos inseriu em Cristo. Foi isso que lemos aqui em Efésios 2,5, que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Deus já nos colocou em Cristo. E por isso nós estamos aonde Ele está. Mas o teu entendimento natural, você não vai compreender isso.
Você não tem a ousadia de acreditar que você está nos lugares celestiais, assentado com Cristo. Você não tem essa ousadia de acreditar que você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Não perdeu a mentalidade natural. Não perdeu a mentalidade material. Deus nos colocou em Cristo. Nós estamos inseridos em Cristo, assentados com Ele nos lugares, nas regiões celestiais. A palavra diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Sabe, o Espírito de Deus nesses dias, Ele tirou algumas escamas dos meus olhos. Eu acredito que, através dessa pregação, o mesmo que Ele fez comigo, vai fazer com você. Tirar escamas dos nossos olhos. Sabe, tirou coisas que estavam obstruindo a minha visão, que estavam obstruindo o meu entendimento, que estavam me limitando. Eu só estava enxergando um cenário difícil, um cenário de oposição, um cenário de perda. Eu estava enxergando um cenário de limitação, de oposição e de perda, mas o Espírito Santo veio e desvendou os meus olhos, arrancou dos meus olhos aquelas escamas. Ele vai arrancar dos seus agora, hoje, através desta palavra. Ele vai arrancar as escamas que estão te limitando, que estão colocando diante de você um cenário de oposição, um cenário limitado de perda. Eu quero trazer um exemplo na palavra de Deus, um exemplo prático do que eu estou falando para você. Que o Espírito de Deus, Ele coloque isso no teu espírito. Um exemplo prático dessas riquezas abundantes da graça de Deus para conosco, para comigo, para com você. No Evangelho escrito por Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 29 está escrito: imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram, andando sobre as águas, ficaram aterrorizados, exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo, mas imediatamente Jesus lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe responde: vem! E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas na direção de Jesus. Sabe, Jesus tinha feito uma maravilha muito grande, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes que alimentou uma multidão de mais 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Então, Jesus, após este momento, ele dá uma ordem aos seus discípulos entrarem no barco e atravessarem para o outro lado, enquanto Jesus se despedia da multidão. E Jesus insistiu com eles. A palavra do Senhor diz que Jesus insistiu com eles. Jesus praticamente os obrigou eles a fazer isso, a entrar no barco e passar para o outro lado. E Jesus foi para o monte orar enquanto eles navegavam. Então o barco já estava longe da costa, era noite, estava no meio do mar. E o barco estava sendo açoitado pelas ondas, castigado pelas ondas. O barco ele estava cercado pelas ondas, porque havia um vento contrário que não deixava o barco sair do lugar. O vento jogava com as ondas o barco para lá e para cá. Havia uma situação de oposição à ordem que Jesus deu a eles.
embora os discípulos estivessem inseridos naquela ordem, a oposição era contra a ordem que Jesus deu a eles. Então, aqui nós temos um cenário. Isso é maravilhoso quando o Senhor me fez enxergar esse cenário. Um cenário de ventos contrários aos propósitos de Jesus. Um cenário no qual Jesus havia inserido seus discípulos no seu propósito, mas um cenário difícil, um cenário de limitações, um cenário onde eles não podiam fazer nada para parar o vento, para parar a oposição. Apenas estavam sendo jogados de uma parte para outra parte, de um lado para o outro, sem sair do lugar, jogados para lá e para cá, pelo vento contrário. Talvez estavam desanimados, sem forças, talvez estavam esperando o pior acontecer, esperando o barco virar. O que tinham a fazer era apenas esperar a tempestade passar. Eles não tinham como fazer nada. Estavam no meio do mar. Mas então Jesus veio até o barco. Aleluia, glória a Deus. Só que Jesus, ele não pegou outro barco para ir até eles. Jesus, ele vai surfando na graça de Deus até eles. Sabe, Jesus ele não foi em outro barco até onde eles estavam. Jesus começa a surfar na graça de Deus. É isso mesmo. É isso mesmo. Jesus ele vai até os discípulos surfando na graça de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 14, 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Sabe, irmãos, eu fico empolgado. Eu fico empolgado com isso. Nós temos aqui um cenário, sabe? Jesus, ele esperou que todo o cenário se desenrolasse. Nós temos um cenário que Jesus esperou o cenário se desenrolar. Um cenário de vento contrário. Um vento contra o propósito de Jesus. O propósito no qual Jesus havia inserido os seus discípulos. Ei, Jesus tem um propósito. Ele inseriu você no propósito dele. Você está inserido no propósito de Jesus através da graça, do favor, do benefício, da vantagem de Deus sobre a tua vida. Um cenário difícil, um cenário de limitações, um cenário onde eles não podiam fazer nada para parar o vento, para parar a oposição. Jesus esperou para manifestar o sobrenatural naquele cenário. Jesus vai até eles andando por cima do mar. Mesmo com as ondas altas do mar, mesmo com um vento forte e contrário, Jesus vai até eles andando por cima das águas. Sabe, você precisa entender que o cenário ideal para a manifestação do sobrenatural é o cenário que nós estamos vivendo. O cenário que nós estamos vivendo é o cenário ideal para a manifestação do sobrenatural. A tempestade é o cenário ideal para vivermos o sobrenatural de Deus na nossa vida. A tempestade é o cenário ideal para andarmos sobre as águas. Precisamos conhecer as riquezas abundantes da graça de Deus. O cenário de ventos contrários, o cenário difícil, o cenário de limitações. Esse cenário que estamos sendo jogados de um lado para o outro. Era o cenário que estava acontecendo ali, no meio daquele mar, na vida dos discípulos. A pergunta que eu faço, não seria esse o cenário que nós estamos vivendo hoje? Sabe, eu quero, você pode achar que eu estou louco, que eu estou, sabe, alucinado, mas eu realmente me empolgo com esse cenário que nós estamos vivendo. Porque o Senhor Jesus, Ele vem sobre as águas. Ele vem ao nosso encontro e Ele vem sobre as águas. Calma que você vai entender. O sobrenatural é aquilo que ultrapassa o natural. O sobrenatural é aquilo que está fora das leis naturais, fora daquilo que é comum. O sobrenatural está fora do que é comum. E aí, os discípulos veem Jesus,
vindo por cima do mar, andando sobre as águas, eles ficam aterrorizados, eles não conheciam o sobrenatural nessa proporção, nessa dimensão, eles não conheciam. Eles pensaram que era um fantasma. Sabe, por que pensaram isso? Porque a mentalidade natural não consegue compreender o sobrenatural. Então Jesus, ele vê o desespero dos discípulos. Ele vê o desespero deles. No evangelho escrito por Marcos, diz que eles começaram a gritar quando viram Jesus andando por cima do mar. Mas Jesus, ele rapidamente falou: sou eu. Tenham bom ânimo. Sou eu. Não fiquem com medo. Jesus está dizendo para você: sou eu. Tenha bom ânimo. Não fique com medo no meio desse mar, no meio dessa tempestade. Sou eu. Tenha bom ânimo. Não fique com medo. Jesus está falando isso no teu coração, porque Ele conhece o teu coração. Sabe, você que está entendendo que é Jesus falando para você: sou eu, tenha bom ânimo, não fique com medo. O Senhor está liberando força e graça sobre a tua vida. O Senhor está te revestindo de poder, está te revestindo, está renovando o teu ânimo nesse dia. Exatamente nesse ponto que um entendimento da graça de Deus me foi concedido pelo Espírito Santo. Foi nesse momento que Pedro usufruiu do aspecto sobrenatural da graça de Deus. Foi nesse momento que Pedro usufruiu das abundantes riquezas da graça de Deus. Mateus capítulo 14, versículos 28 e 29. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Sabe, irmãos, Pedro é ousado. Pedro, ele ousa acreditar no sobrenatural. Pedro, ele é ousado. Pedro diz: Jesus, se é o Senhor, manda eu ir ter com você sobre as águas. Eu quero andar na tua direção. Eu quero fazer o que o Senhor faz. Pedro é ousado. Sabe, Jesus apenas disse uma palavra. Jesus disse: vem, Pedro. Jesus disse: vem. Ei, quantas palavras Jesus já te deu? Quantas palavras Jesus já te deu? E Jesus está te dando mais essa: vem. Vem usufruir do sobrenatural. Vem usufruir das riquezas abundantes que eu tenho para você, que estão contidas na minha graça. Vem, porque o meu poder está se aperfeiçoando agora na tua vida, na tua fraqueza. Nesse desânimo que estava no teu coração, o meu poder está se aperfeiçoando agora em você. Nessa tristeza porque você estava brigando com a sua esposa, com o seu marido dentro de casa, o meu poder está se aperfeiçoando em você. Mais uma palavra. Pedro, ele desejava intensamente viver o sobrenatural. Pedro desejava. Pedro ousou crer que ele também poderia andar sobre as águas como Jesus estava andando. Você precisa desejar o sobrenatural. Você precisa desejar o sobrenatural, as maravilhas de Deus, que excede os limites da natureza, que excede aquilo que é comum. Você precisa desejar. Pedro desejou intensamente, e Jesus demonstrou que estava à disposição de Pedro o sobrenatural. Sabe, Jesus está demonstrando para você, através dessa palavra, o sobrenatural está à tua disposição. As riquezas que há na minha graça, as abundantes riquezas que há na minha graça estão à sua disposição. Pedro sai do barco. Ele desce na água e começa a andar sobre as águas em direção a Jesus. Entenda, Pedro saiu do barco. Pedro andou sobre as águas em direção a Jesus. Tenta imaginar essa cena. Sabe, uma mentalidade natural até vai dificultar a imaginação. Mas eu vejo Pedro ali, olhando para Jesus,
empolgado no meio de um cenário louco, maluco. Pedro estava empolgado no meio de um cenário louco, difícil, um cenário de desânimo, de fraqueza, um cenário de limitação, de perda, de oposição. Pedro ficou empolgado olhando para Jesus. Ele pisa fora do barco e não afunda. Então ele começa a andar em direção a Jesus. Oh, Espírito Santo, desperta-nos, Senhor. Desperta-nos, Espírito Santo. Desperta-nos, Espírito Santo, para vivermos o sobrenatural, para andarmos sobre as águas, para usufruirmos das riquezas que há na Tua graça. Desperta-nos, Espírito Santo. Sabe, Jesus, Ele demonstrou por todo o Evangelho que o sobrenatural está à nossa disposição. Isso faz parte das riquezas abundantes que há na graça de Deus. Nós temos tantas riquezas da parte do Pai. Nós temos tantas riquezas à nossa disposição que não estamos usufruindo. Não estamos usufruindo. Talvez porque a nossa visão, o nosso olhar está para todo o cenário de limitação, de oposição, de perda. Efésios capítulo 1, versículo 3 está escrito: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que também é o nosso Pai, que também é o teu Pai. Se você recebeu Jesus Cristo na tua vida como Senhor e Salvador, se você creu no teu coração e confessou com a tua boca, se você se batizou nessa igreja nas águas, você recebeu a Jesus Cristo, você tem um Pai. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que também é o nosso Pai, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais à nossa disposição. À nossa disposição. Ouse crer. Ouse crer, ouse pedir aquilo que você quer, ouse crer, ouse pedir aquilo que você quer, que não seja para os seus próprios deleites, é claro, né? Mas que seja para atender às suas necessidades, não apenas para atender às suas necessidades, mas que seja para atender os teus sonhos, os teus desejos, que vêm de Deus, que Deus colocou na tua vida. Eu quero ressaltar uma coisa muito importante. Não há acesso às riquezas abundantes da graça de Deus sem fé. Não há. As riquezas abundantes da graça de Deus é acessada pela nossa fé. Pedro creu. Pedro pediu. E Jesus liberou a palavra, vem. Pedro creu, Pedro pediu e Jesus liberou a palavra, vem. Sabe, às vezes o cenário ele está tão conturbado que traz no nosso coração incredulidade. Traz no nosso coração incredulidade. E nós não cremos, então nós não pedimos, então nós não temos a palavra. Então Pedro, ele saiu do barco e começou a andar sobre as águas, porque Pedro creu, Pedro pediu e Jesus liberou a palavra, vem. E se estabeleceu o sobrenatural. Pedro, ele experimentou das abundantes riquezas que há na graça de Deus. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. É pela graça, mas é por meio da fé. É pela graça, é pelo favor de Deus, o benefício de Deus, a vantagem que Deus nos concede, mas é por meio da fé. Isso, tanto a graça como a fé, não vem de nós mesmos, é dom de Deus, ou seja, a graça de Deus que contém abundantes riquezas e todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, está à nossa disposição, está à sua disposição, agora, hoje. Mas você e eu temos
acesso a ela quando ouvimos a palavra de Deus e recebemos fé no nosso coração, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então cremos em Jesus Cristo e passamos a usufruir da graça de Deus, da graça salvadora. Mas o restante da nossa caminhada não pode ser diferente, porque a graça de Deus, ela tem um objetivo na nossa vida. Sabe, esse favor, esse benefício, essa vantagem que Deus nos concedeu, tem um objetivo na minha e na sua vida. Na carta aos 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, está escrito: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O objetivo da graça de Deus em nós é nos transformar na mesma imagem do Senhor Jesus Cristo. Ouse crer. O Espírito de Deus quer te transformar na mesma imagem do Senhor Jesus Cristo, na mesma representação de Jesus Cristo, em todos os aspectos demonstrados na sua vinda ao mundo. Em todos os aspectos, no caráter, no amor, no poder, no sobrenatural. Na mesma imagem, a graça de Deus quer te transformar em Jesus Cristo. Na mesma imagem de Jesus Cristo. Em todos os aspectos. Sabe, vamos olhar, estamos encaminhando para o final dessa palavra. Vamos olhar atentamente para esse momento que Pedro experimentou o sobrenatural. Ele ainda era um meninão. Pedro era um meninão, ele era muito carnal. Pedro ainda era impulsivo. Ele era muito impulsivo, ele agia no calor do momento, ele ainda agia sem pensar. Pedro, ele ainda não tinha discernimento, nem visão espiritual. Ele falou com Jesus contra o propósito de Jesus, influenciado pelo diabo. Pedro, ele ainda não era fiel. Ele ainda negaria Jesus, com medo de morrer. É isso mesmo. Eu estou falando de um meninão, um cara carnal, impulsivo, agia no calor do momento, agia sem pensar, não tinha visão, discernimento espiritual. Não era fiel ainda, porque ele negou Jesus, com medo de morrer. Mas Jesus falou para ele mesmo, com toda a sua limitação: vem, escute, Jesus está falando para você, vem. Jesus está falando para você, vem viver, mesmo com toda a tua limitação, vem viver o sobrenatural, as riquezas abundantes da minha graça para a tua vida, estão à sua disposição. Então, Pedro, ele creu, e por isso ele pisou fora do barco e começou a andar sobre as águas. Pedro, ele pôde usufruir do sobrenatural em uma dimensão que nenhum outro discípulo tinha usufruído, experimentado até aquele momento. Você precisa entender que graça é favor, benefício, vantagem que Deus nos concede. A boa vontade de Deus para comigo, para com você. E essa graça está à nossa disposição. Não apenas para nos salvar do inferno, mas também com todas as suas riquezas. E nessas riquezas da graça de Deus está incluído vivermos o sobrenatural. A partir do momento que ousarmos crer. A partir do momento que você ousar crer e pedir, você vai viver o sobrenatural. Mas entenda, creia primeiro e peça depois. A palavra vem. Creia primeiro e peça depois. A palavra vem. Jesus diz, vem. Para finalizar, tem uma passagem que Jesus fala algumas coisas importantes para refletirmos nesse cenário, em relação a esse cenário que nós estamos vivendo, o cenário atual do Brasil e do mundo. Jesus falou isso há pouco menos de 2000 anos atrás, mas Jesus falou isso para esse momento, é para agora. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 4, do versículo 24 ao 28 está escrito: e disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome.
e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Aqui Jesus estava tratando com os judeus da Galileia, da sua terra, onde ele morava, a falta de fé. Jesus estava apontando para eles a falta de fé. Jesus disse, no tempo da seca e da escassez que Israel enfrentou na época de Elias, havia muitas viúvas necessitadas, havia muitas viúvas que iam comer o seu último bocado e dar para os seus filhos e iam morrer, conforme a viúva declarou para Elias. Existiam muitas, inúmeras, que inclusive morreram de fome. Mas só a viúva de Sarepta de Sidom provou o sobrenatural, só ela provou da graça, do favor, do benefício, da vantagem de Deus para a vida dela, porque só ela creu. Jesus disse, olha, haviam muitas viúvas, mas só ela creu. Jesus disse também que havia muitos leprosos em Israel na época de Eliseu, mas só Naamã, o sírio, que foi curado, porque só ele creu. Sabe, quando Jesus ele confronta a nossa incredulidade, se somos religiosos, ficamos ofendidos, ficamos irados. Vamos falar assim, não vou escutar mais esse pastor pregar não. Está falando que eu estou duvidando. Se somos religiosos, eu vou te dar a dica, se você é religioso, você está se incomodando, está ficando ofendido, está ficando irado, porque Jesus está confrontando a tua incredulidade. Mas se somos filhos, e temos entendimento do acesso a toda a graça, a toda a herança, a todas as bênçãos celestiais, então nós somos despertados. O Espírito Santo quer te despertar, e é nessa pergunta que você está sendo despertado. Por que duvidastes? Mateus 14, 30 ao 31. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidastes? Se você não olhar para Jesus nesse cenário, se você não começar a olhar para a graça de Deus, para o favor, para o benefício, para a vantagem, para a boa vontade de Deus para comigo, para com você, para com a humanidade, nesse cenário de ventos contrários, nesse cenário difícil, de limitações, nesse cenário de perda, nesse cenário que estamos sendo jogados de um lado para o outro, por causa do vento forte, das ondas. Se você não olhar que há riquezas abundantes da graça à sua disposição, você vai ficar com medo, você vai se apavorar, você vai afundar. Mas Jesus, Ele está sempre pronto para estender a mão e te ajudar. Lembra, nós estamos falando de graça, nós estamos falando da graça. Se você já ficou com medo, já se apavorou, já se afundou, Ele estende a mão agora para você. Ele estende a mão para você. Nós estamos falando da graça, do favor, da vantagem, do benefício, da boa vontade de Deus para comigo e com você. Sabe, tem livramento, tem socorro na necessidade, tem anjo para segurar pelas tuas mãos a tua destra e não deixar você tropeçar com o pé em pedra, não deixar você cair nos obstáculos e ciladas do diabo. Tem o próprio Senhor Jesus Cristo para estender a mão para você quando você começar a afundar. Também está dentro da graça, mas tem mais. É isso que você precisa entender. Se continuarmos duvidando, continuaremos sem usufruir das riquezas abundantes da graça do Senhor. Continuaremos sem andar sobre as águas. Se continuarmos duvidando. Sabe, me vem ao entendimento com essa pergunta que Jesus faz a Pedro. Pedro, você está andando sobre as águas. Jesus deixou claro para Pedro, já está à sua disposição o sobrenatural, Pedro. Você está inserido no meu propósito, Pedro. Você já recebeu a minha palavra de liberação, Pedro. Por que duvidastes? Por que duvidastes? Para concluir, amados, Lucas capítulo 15, do versículo 25 ao 31. E nós encerramos.
E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Oh, irmãos, não tem como não olhar para essa palavra. Não tem como não olhar para essa palavra e ficar indiferente. E ficar indiferente com uma revelação dessa, que se você é filho e você é herdeiro, todas as coisas estão à sua disposição. O irmão do filho pródigo era herdeiro de tudo que o pai tinha. Tudo estava à sua disposição. Mas sabe, ele era muito preocupado com o serviço, ele era muito preocupado com o trabalho, ele estava no campo. E por isso ele já havia se distanciado dos momentos de alegria, de prazer, que o pai desejava que ele tivesse com ele. Muito preocupado com o serviço, com o trabalho. Ele tinha se distanciado dos momentos de alegria, de prazer, que o pai desejava que ele tivesse com ele. Dos momentos de intimidade. E ele fica indignado. Ele não queria participar daquele momento de alegria e prazer que o pai proporcionou a outro irmão dele. O pai proporcionou alegria e prazer ao outro irmão dele. Ele ficou indignado, ele não queria participar. Então o pai sai da casa e vai instar com ele, vai insistir com ele para entrar e se alegrar. E aí esse jovem, o irmão do filho pródigo, ele rasga o verbo com o pai. Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Eu trabalho tantos anos para você, pai. Eu obedeço tudo que o Senhor me pede, pai. Eu obedeço a palavra que o Senhor me dá, pai. E nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Mas o Senhor faz festa com esse que fez tudo errado, que desperdiçou tudo que o Senhor deu para ele. Então o Senhor mata o bezerro cevado para ele, sabe? Então o pai, ele na sua infinita sabedoria, ele olha para o filho e diz: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Praticamente, é o Senhor dizendo assim: é você que não quer usufruir das minhas riquezas que já são suas. Creia, creia, em nome de Jesus, creia. Nós vamos ouvir uma canção e na sequência queremos orar. Na sequência vamos orar junto, em nome de Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe,
Aleluia, glória a Deus. Fecha o teu olho. Fecha os teus olhos aí, junto com a tua família. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós ouvimos a tua palavra. Senhor, nós queremos crer, nós ousaremos crer. Senhor, nós queremos usufruir do sobrenatural. Senhor, nós queremos usufruir das riquezas abundantes que há na tua graça para a nossa vida, Senhor. Nós queremos, ó Deus, tudo que o Senhor tem para nós. Tudo que o Senhor tem para nós, nós queremos, Senhor, nós queremos de todo o nosso coração. Ah, meu Deus e meu Pai, aquilo que o Senhor já conquistou através de Cristo Jesus para nós, nós queremos, então desvenda os nossos olhos, arranca as escamas, Senhor, dos nossos olhos, da nossa mentalidade, Senhor, tira essa mentalidade natural, Senhor, e coloca em nós, Senhor, a mente de Cristo, Espírito Santo, nos guia em toda a verdade. Escute aqui, o Senhor, Ele quer te favorecer, Ele quer te alcançar com graça, com favor, com benefício. Ele quer te alcançar aí agora na tua casa. Ele quer fazer você andar sobre as águas no meio desse cenário que está vivendo agora. Ele abre uma porta de emprego para você. Ele abre uma porta de emprego para você que perdeu um emprego, porque é graça, é favor. Em nome de Jesus, o teu negócio vai prosperar a partir de agora, porque é graça, é favor. Tem muitas pessoas precisando da tua empresa, dos teus serviços, dos teus produtos, das tuas mercadorias. Tem muitas pessoas precisando do teu trabalho, do teu conhecimento, porque tudo que Deus colocou em você é para servir, é para beneficiar alguém, é para conceder favor, graça a alguém. Isso tudo foi Deus que colocou na tua vida, e Ele quer prosperar a tua vida em nome de Jesus. Ande sobre as águas, ande no sobrenatural, para a glória de Deus. Um grande abraço.